tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa do 7º ano. Sou a professora Cleusa e vou seguir com vocês essa aula. Para essa aula, eu quero que vocês separem um caderno ou folha de papel, lápis, borracha e apontador, e um dicionário para caso vocês precisem consultar alguma palavra que tenham dúvida. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem esse material e organizarem o espaço onde vão estudar. Material separado, vamos colocar então a data de hoje, para que essa atividade não fique perdida. Então coloca a data de hoje, língua portuguesa. Um tempinho para vocês anotarem. Material separado, data anotada, vamos recordar a aula anterior. Vocês lembram como nós começamos a aula anterior? Nós iniciamos a aula anterior refletindo sobre os elementos que constituem um diálogo. Lembram que nós observamos duas imagens e queríamos saber quais eram as semelhanças e as diferenças entre as duas? Vocês observaram que na figura 2 nós tínhamos o desenho de balão e que na figura 1 nós tínhamos as expressões das pessoas que caracterizavam que elas estavam conversando. Vimos também a notícia sobre as máscaras. Na verdade, nós revimos essa notícia. E ali tinha o uso das aspas, que era para ressaltar a fala do Ashley Fruno, da Associação de Defesa dos Animais. Lembram que essa fala não era do narrador, então eu precisava usar as aspas para indicar que alguém estava falando. Nesse trecho, as aspas sinalizaram, portanto, as palavras ditas pelo entrevistado. E nós continuamos vendo outra notícia. Lembram dessa? Apesar das orientações, ainda percebemos a chegada de máscaras das associações do Ecocidadão, que fazem a triagem manual e venda dos resíduos recicláveis. Alerta o diretor de limpeza pública, Edélcio Marques dos Reis. Recordam dessa notícia? Recordam que aqui também nós usamos aspas para indicar a fala de Edélcio? Nós mudamos de uma forma que foi escrita para a outra. Olha lá como que nós fizemos. O diretor de limpeza pública, Edélcio Marques, alertou que, apesar das orientações, ainda percebe-se a chegada de máscaras nas associações do Ecocidadão que fazem triagem manual e venda dos resíduos. Lembram que vocês fizeram essa atividade e depois nós corrigimos? Muito bem.
Fizemos mais, falamos mais sobre o discurso direto e indireto. Falamos que o discurso direto é a transcrição exata da fala, sem a participação do narrador, que ela era marcada pelo travessão ou aspas. A notícia é narrada em terceira pessoa, ou seja, seu autor ocupa a perspectiva de observador e relata o que vê e ouve. O uso do discurso direto e indireto depende da intenção do narrador da notícia. Então, o narrador da notícia, o escritor da notícia, conforme ele tem uma intenção, ele vai usar ou o discurso direto ou o discurso indireto. Vamos começar nossa aula de hoje? Olha essa notícia que vimos na aula anterior. Vamos reler para relembrar. Apesar das orientações, ainda percebemos a chegada de máscaras nas associações do ecocidadão, que recebem, fazem a triagem manual e venda dos resíduos recicláveis. Alerta o diretor de limpeza pública, Edélcio Marques dos Reis. Lembram dessa notícia? Então vamos relembrar. Temos lá a palavra percebemos. Quem será que percebe isso? Que as máscaras estão chegando lá sem serem separadas. Quem será? Vamos fazer o nosso exercício de hoje? Olha lá. A palavra destacada refere-se às pessoas que trabalham nas associações ecocidadão, ao diretor e às pessoas que trabalham nas associações ecocidadão, ao diretor de limpeza pública Edélcio Marques dos Reis. Eu vou dar um tempinho para você copiar a questão, a palavra destacada refere-se, e anotar qual é a opção correta. Responderam? Então, qual era a palavra destacada? Percebemos. Qual é a resposta correta? A palavra destacada refere-se ao que ou a quem? Ao diretor e às pessoas que trabalham nas associações ecocidadão. Percebemos está no plural. O diretor também está incluso quando ele fala nós percebemos. Ele e as pessoas que trabalham com ele. Olha lá, apesar das orientações, ainda percebemos a chegada de máscaras nas associações do ecocidadão, que recebem, fazem a triagem manual e venda dos resíduos recicláveis. Alerta o diretor de limpeza pública, Edélcio Marques dos Reis. O uso das aspas
Estão vendo lá? Tem o aspas lá antes de apesar e tem o aspas depois de recicláveis. O uso das aspas e da palavra alerta está relacionado ao que falou o diretor de limpeza pública, Edélcio Marques dos Reis. Eu estou afirmando, não estou perguntando. Vocês estão vendo o ponto final ali? Então, foi ele quem falou. Na sua opinião, por que o jornalista optou por esse tipo de discurso? Por que o autor da notícia preferiu usar as aspas, preferiu usar o discurso direto? Eu vou dar um tempinho para você copiar a questão e depois eu vou deixar a tela para você poder responder a questão. Responderam?
Qual foi, na sua opinião, qual foi na opinião de vocês, o porquê que o jornalista optou por esse tipo de discurso? Esse tipo de discurso que usa aspas, que registra integralmente a voz de quem está respondendo, de quem está dando a entrevista. Ou seja, é o discurso direto. O que vocês responderam? Olha lá. O uso do discurso direto ou indireto depende da intenção do narrador. No caso dessa notícia, o discurso direto foi utilizado como estratégia para transmitir maior credibilidade aos fatos narrados, visto que a fala do entrevistado foi reproduzida integralmente. Então, quando ele coloca as aspas, ele pode colocar na notícia exatamente aquilo que o entrevistado falou. Então, ele não usa as palavras dele, ele usa as palavras do entrevistado. Ah, tudo bem. Na notícia, eu uso as aspas. E se for em outro tipo de texto? Eu trouxe para vocês uma escritora muito bacana. É uma escritora que, na minha opinião, ela é a artista da palavra. É a Cléo Busato. E ela escreveu um livro recontando alguns contos. E nós vamos ver um deles hoje. É o Quintu e Nambi, que é um conto do livro Histórias que eu gosto de contar, que é da Cléo Busato. Vamos assistir ao vídeo? Na região dos Grandes Lagos, vivia Quintu, o primeiro homem. Quando ele chegou ali, percebeu que não havia o que comer. Mas mesmo assim ele não passou fome, porque andava acompanhado por uma vaca que lhe oferecia leite fresco todos os dias. A vaca era seu animal de estimação. Eu tenho a Tati e a Tita, 2 gatinhas. Quintu tinha uma vaca. No céu vivia Gulu e seus filhos. Um dia, Nambi, uma das filhas de Gulu, desceu à terra e conheceu Quintu. Os dois se namoraram e resolveram casar. Nambi comunicou o desejo à família, mas o grande Gulu, o senhor do céu, não gostou da ideia de ver a filha casada com um homem da terra. Seus irmãos também foram contra essa ideia. Nambi insistiu e Gulu submeteu Nambi a algumas provas para saber se ele era mesmo digno de casar com sua filha. A primeira dela foi dar sumiço na vaca para ver como é que o rapaz ia sobreviver sem leite. Quando deu por falta da sua vaquinha, Quintu ficou muito triste e procurou por ela pelos campos e florestas, mas não encontrou o animal. Fome ele não passou, porque colheu ervas, raízes e folhas, cozinhou-as e concluiu que eram boas e nutritivas. Gulu não se deu por vencido, não. Enquanto isso, Nambi, que não sabia do plano do pai e dos irmãos, viu a vaca do seu amado pastando pelo campo do céu e deduziu que aquilo podia ser uma armação para afastá-lo de Quintu. Voltou à terra e contou ao namorado onde estava a vaca e os dois foram para o céu para resgatá-la. Ao chegar lá, Quintu ficou maravilhado ao ver tanta gente, choças, vacas, cabras, carneiros e frangos. Ele não imaginava que o céu fosse tão movimentado. Os irmãos de Nambi viram os dois juntos e foram avisar o pai, que promoveu uma segunda prova imediatamente. Ordenou que trancassem Quintu numa choça e em seguida lhe servisse um jantar que daria para alimentar umas 100 pessoas. O rapaz devia comer tudo. Caso contrário, seria morto. Quintu ficou atordoado de ver tanto alimento. Comeu o que tinha vontade e em seguida abriu um buraco no chão da cabana e ali despejou o que restou do jantar, que foi logo devorado pelos bichos da terra. Quando os rapazes, os irmãos de Nambi, voltaram à choça e viram os cestos vazios, relataram o fato ao pai, mas ele não se deu por vencido. Submeteu o rapaz a uma terceira prova e desta vez ele deveria trazer lenha de rocha para acender o fogo.
Quintu recebeu um machado, mas deduziu que aquele instrumento não servia para cortar pedra, que logo se tornaria imprestável. Ficou lá, rodeando a rocha, em busca de uma solução, e descobriu um local onde ela soltava lascas que podiam ser retiradas com as mãos. Pegou algumas delas e levou-as a Gulu, que ficou admirado com a capacidade do rapaz de se sair bem de situações difíceis e arquitetou outra tarefa complicada. Desta vez, Quintu deveria trazer-lhe um pote de gotas de orvalho. Gotas de orvalho, muito bem. Antes do nascer do sol, o rapaz partiu para o campo carregando uma vasilha e enquanto pensava na forma de recolher a água, viu que os galhos, os galhos das árvores, eles se curvavam sobre o pote de forma a recolher as gotinhas que foram se depositando lentamente no pote que Quintu trazia, e logo ele estava cheio. Quintu alegrou-se e foi ao encontro de Gulu. Muito bem, disse ele, muito bem. Vejo que você sempre encontra um jeito de resolver as provas. Você terá a sua vaca de volta e poderá casar com a minha filha se cumprir com sucesso a última delas. Amanhã iremos ao pasto e, se reconhecer qual dos animais é o seu, poderá levá-la consigo na viagem de volta à terra. Agora eu trouxe um pedacinho da parte do livro que esse conto está inserido. Vamos ler. Nesse instante, uma abelha pousou no seu ombro e cochichou no seu ouvido. Eu irei ajudá-lo. É só prestar atenção no meu voo, pois irei pousar sobre o chifre da sua vaca. Então aqui é a continuação do conto que a Cléo Busato estava falando. O que nós temos de pontuação depois da palavra ouvido? 2 pontos. E depois, na linha seguinte, eu tenho um travessão. O que isso indica? Qual é a indicação desses 2 pontos e travessão? É a fala. Quem fala ali, olha? Nesse instante, uma abelha pousou no seu ombro e cochichou no seu ouvido. Eu irei ajudá-lo. Quem falou eu irei ajudá-lo? A abelha, muito bem. É só prestar atenção no meu voo, pois irei pousar sobre o chifre da sua vaca. Vamos pensar um pouquinho sobre esse sinal de pontuação? Olha aí, caso o autor desse conto tivesse escrito da seguinte forma: naquele instante, uma abelha pousou no ombro de Quintu e cochichou no seu ouvido que iria ajudá-lo. Ele deveria prestar atenção no voo dela, pois pousaria sobre o chifre da vaca dele. Se o autor tivesse escrito dessa forma, a expressividade continuaria a mesma? Será que o sentido expresso pela forma como foi escrita seria o mesmo? Vou dar um tempinho para vocês responderem a questão.
Responderam? Pensaram se a expressividade continuaria a mesma? Eu vou reler para vocês ouvirem e prestarem atenção. Será que é a mesma forma? Naquele instante, uma abelha pousou no ombro de Quintu e cochichou no seu ouvido que iria ajudá-lo. Ele deveria prestar atenção no voo dela, pois pousaria sobre o chifre da vaca dele. Vocês acharam que é a mesma expressividade? Não, não é. A expressividade mudaria, pois, durante a leitura, o uso do discurso direto nos permite a percepção da expressividade por meio da fala da personagem. Então, quando a abelha fala diretamente com outro personagem, eu consigo até visualizar, pensar, imaginar como seria a expressão. Então, quando eu mudo de discurso, eu perco essa expressividade, porque eu não consigo perceber na fala de quem está dizendo alguma coisa o que ele queria expressar. Vamos para a próxima questão? Os sinais de pontuação são recursos exclusivos da escrita. Isso é verdade? Ou será que a gente sai falando aí, qual é o seu nome? Ponto de interrogação. Não. Os sinais de pontuação nós usamos somente na escrita. Qual outro sinal de pontuação a escritora poderia ter usado para substituir o travessão sem que o tipo de discurso e a sua intenção comunicativa fossem alterados?
Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, copiarem a questão e responderem.
Pensaram? Responderam? Qual seria o outro sinal de pontuação que a escritora poderia ter usado para substituir o travessão sem que o discurso e a sua intenção comunicativa fossem alterados? Qual seria? A Cleo Busato poderia ter usado as aspas, pois elas também introduzem a fala dos personagens no discurso direto. Ou seja, eu posso, para mostrar que o discurso é direto, para mostrar que eu estou colocando a fala exata do personagem, eu posso usar tanto as aspas quanto o travessão, porque são dois indicativos de fala de personagem, de fala de alguém. Próxima questão. Qual era a verdadeira intenção do pai de Nambi ao dar os desafios para Kintu? Lembram lá do vídeo? Eu vou dar um tempinho para vocês reverem o vídeo. Na região dos Grandes Lagos vivia Kintu, o primeiro homem. Quando ele chegou ali, percebeu que não havia o que comer. Mas mesmo assim ele não passou fome, porque andava acompanhado por uma vaca que lhe oferecia leite fresco todos os dias. A vaca era seu animal de estimação. Eu tenho a Tati e a Tita, duas gatinhas. Kintu tinha uma vaca. No céu vivia Gulu e seus filhos. Um dia, Nambi, uma das filhas de Gulu, desceu à terra e conheceu Kintu. Os dois se namoraram e resolveram casar. Nambi comunicou o desejo à família, mas o grande Gulu, o senhor do céu, não gostou da ideia de ver a filha casada com um homem da terra. Seus irmãos também foram contra essa ideia. Nambi insistiu e Gulu submeteu Nambi a algumas provas para saber se ele era mesmo digno de casar com sua filha. A primeira dela foi dar sumiço na vaca para ver como é que o rapaz ia sobreviver sem leite. Quando deu por falta da sua vaquinha, Kintu ficou muito triste e procurou por ela pelos campos e florestas, mas não encontrou o animal. Fome ele não passou, porque colheu ervas, raízes e folhas, cozinhou-as e concluiu que eram boas e nutritivas. Gulu não se deu por vencido, não. Enquanto isso, Nambi, que não sabia do plano do pai e dos irmãos, viu a vaca do seu amado pastando pelo campo do céu e deduziu que aquilo podia ser uma armação para afastá-lo de Kintu. Voltou à terra e contou ao namorado onde estava a vaca e os dois foram para o céu para resgatá-la. Ao chegar lá, Kintu ficou maravilhado ao ver tanta gente, choças, vacas, cabras, carneiros e frangos. Ele não imaginava que o céu fosse tão movimentado. Os irmãos de Nambi viram os dois juntos e foram avisar ao pai, que promoveu uma segunda prova imediatamente. Ordenou que trancassem Kintu numa choça e em seguida lhe servisse um jantar que daria para alimentar umas 100 pessoas. O rapaz devia comer tudo. Caso contrário, seria morto. Kintu ficou atordoado de ver tanto alimento. Comeu o que tinha vontade e em seguida abriu um buraco no chão da cabana e ali despejou o que restou do jantar, que foi logo devorado pelos bichos da terra.
Quando os rapazes, os irmãos, de Nambi voltaram à choça e viram os cestos vazios, relataram o fato ao pai, mas ele não se deu por vencido. Submeteu o rapaz a uma terceira prova e desta vez ele deveria trazer lenha de rocha para acender o fogo. Quintu recebeu um machado, mas deduziu que aquele instrumento não servia para cortar pedra, que logo se tornaria imprestável. Ficou lá, rodeando a rocha, em busca de uma solução, e descobriu um local onde ela soltava lascas que podiam ser retiradas com as mãos. Pegou algumas delas e levou-as a Gulu, que ficou admirado com a capacidade do rapaz de se sair bem de situações difíceis e arquitetou outra tarefa complicada. Desta vez, Quintu deveria trazer-lhe um pote de gotas de orvalho. Gotas de orvalho, muito bem. Antes do nascer do sol, o rapaz partiu para o campo carregando uma vasilha e enquanto pensava na forma de recolher a água, viu que os galhos, os galhos das árvores, eles se curvavam sobre o pote de forma a recolher as gotinhas que foram se depositando lentamente no pote que Quintu trazia, e logo ele estava cheio. Quintu alegrou-se e foi ao encontro de Gulu. Muito bem, disse ele, muito bem. Vejo que você sempre encontra um jeito de resolver as provas. Você terá a sua vaca de volta e poderá casar com a minha filha se cumprir com sucesso a última delas. Amanhã iremos ao pasto e se reconhecer qual dos animais é o seu, poderá levá-la consigo na viagem de volta à terra. Reviram o vídeo? Muito malandro esse pai da Nambi, né? Que será que ele queria com tanto desafio para o Quintu? Será que ele queria que o Quintu demonstrasse que ele era forte, corajoso? Que será que ele queria? Vocês responderam o quê? O pai de Nambi queria afastar a sua filha de Quintu. Ele não queria que os dois se relacionassem. Ele não queria ver os dois juntos. E como será que termina essa história? Como será? O que vocês acham? Será que o pai de Nambi consegue afastar os dois? Será? Se vocês ficaram curiosos para saber se o pai de Nambi consegue afastar a filha do Quintu, vocês podem pesquisar na internet e assistir ao vídeo na íntegra, todo ele. Então vai ter uma riqueza de detalhes e vocês vão descobrir como que termina esse conto. Pessoal, um beijo grande, até a próxima aula!